Pergunta 70. Em que se torna a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos depois da sua morte? A matéria inerte se decompõe e forma novos corpos. O princípio vital retorna à massa. Estando morto o ser orgânico, os elementos de que é formado passam por novas combinações que constituem novos seres. Estes aurem da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e o assimilam, para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Por assim dizer, os órgãos estão impregnados desse fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a aproximação deles em certas lesões, e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Contudo, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital fica impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É a harmonia do seu conjunto que resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais ficam desarranjadas. Tal um relógio gasto pelo uso ou que se quebrou por acidente, e que a força motriz fica impotente para fazê-lo funcionar. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho oculta a eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Podemos dizer então que o aparelho está vivo. A causa da atividade vindo a cessar, o fenômeno cessa, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A extinção dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela varia conforme as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Há alguns que estão, por assim dizer, carregados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Com isso, para alguns a vida é mais ativa, mais resistente e de certo modo superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, ela pode se tornar insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro indivíduo. Aquele que tiver mais fluido pode dá-lo a um que o tenha menos e em certos casos prolongar a vida prestes a se extinguir.